Esse vídeo é para você que quer aprender um pouco mais sobre o que é teologia, ou talvez para você que quer entrar no mundo da teologia, quer estudar teologia, mas ainda tem um pé atrás, você ainda tem uma desconfiança sobre teologia. Ou para você que não entende a teologia, ou para você que tem uma visão totalmente errada da teologia, porque muitas pessoas dizem que a teologia esfria o crente, que quem faz teologia perde o Espírito Santo, ou que quem faz teologia se torna uma pessoa orgulhosa e soberba. Então, se você se encaixa em um desses grupos de pessoa, então esse vídeo é para você, porque hoje nós vamos falar sobre teologia e aprender um pouco mais sobre o que é teologia. Bom, se você não me conhece, meu nome é Wesley Gobato e eu sou estudante de teologia e fiz esse canal para fazer aquilo que eu mais gosto, que é falar da palavra de Deus. Se você gosta da palavra de Deus, assim como eu, então você pode se inscrever nesse canal, ativar o sininho para que você não perca nenhum vídeo lançado aqui no meu canal. Eu estou apenas começando e preciso muito da sua ajuda. E como que você pode me ajudar? Você pode me ajudar não somente se inscrevendo no canal, mas deixando o seu like aqui nesse vídeo e deixando o seu comentário, porque assim o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e começa a recomendar para mais pessoas. Eu espero que eu possa contar com a tua ajuda. Bom, estava muito ansioso para gravar esse vídeo porque eu preparei com muito carinho para vocês, para que a gente possa entender um pouco melhor sobre teologia. E a gente vai aqui para a tela. Aqui eu fiz um post recentemente no meu Instagram sobre teologia esfria o crente, e a gente vai ler um pouquinho do que eu falei aqui. E se você quiser ir lá seguir eu no Instagram, esse é o meu arroba, Wesley Gobato, mas em vez de o T e o U aqui é o 10, Goba10. Teologia esfria o crente. Então, aqui nesse post, né, eu falei aqui algo muito preocupante, essa frase. Uma das maiores falácias no meio cristão é a frase teologia esfria o crente. Essa frase ela é muito preocupante, porque ela não é uma verdade, ela é uma inverdade. A gente vai entender isso aqui nesse post. A Bíblia como a nossa regra de fé. 2 Timóteo 3,14 do versículo 14 ao 17 diz: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das coisas que tem convicção, pois sabe de quem as aprendeu, porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O apóstolo Paulo deixa claro nesse texto escrito para Timóteo a importância de conhecer as Escrituras. E por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Então guarda isso, a importância de conhecer as Escrituras. O que é teologia? A palavra teologia significa tel, Deus, logia, estudo de Deus. E veja só o que diz em João, capítulo 17, versículo 3. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Se teologia é o estudo de Deus e João 17,3 está dizendo que a vida eterna é conhecer a Deus, então a teologia é esse meio em qual nós usamos através da palavra de Deus para conhecer melhor o Deus em qual nós acreditamos. A origem da palavra. A palavra teologia não tem uma origem cristã, mas ela é uma invenção do platonismo, né, de Platão e os seus seguidores. Muitas pessoas começaram a estudar sobre Deus, ou seja, fazer teologia. Então nós cristãos precisamos fazer teologia não apenas com aquilo que podemos enxergar de Deus através da natureza ou da história, mas da nossa regra de fé, que é a Bíblia. Por isso a importância da teologia cristã. Em um mundo onde muitos falam sobre Deus, analisar aquilo que o próprio Deus deixou revelado de si para nós, no seu livro sagrado, a revelação que Deus deixou para nós está aqui nesse livro. Então, a importância de
nós fazemos teologia, a importância disso é porque muitas pessoas estudam sobre Deus, mas estudam através de uma fonte errada, de uma fonte que não é uma inspiração divina, mas de uma fonte que vem de outros lugares, e eles não conseguem ter a compreensão correta de quem Deus é, porque eles não estão estudando aquilo que o próprio Deus deixou revelado para nós. Então, a importância de nós como cristãos fazer teologia é porque nós entendemos que a palavra de Deus é o livro que Deus decidiu deixar revelado nele, sobre ele e sobre também quem nós somos nele. Então, a revelação de Deus está nesse livro. A gente tem essa compreensão, assim como vai dizer lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 16 ao 17. A Bíblia é a nossa regra de fé. Fé e razão. Como que a fé e a razão se entrelaçam? Porque muitos têm essa dúvida. Se eu faço teologia, eu não estou sendo alguém racional, mas quem disse que a palavra de Deus, ela te impede de usar a sua razão para ter a tua fé? Muitos querem tentar distinguir, distanciar a fé da razão, mas não é isso que a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela usa da fé e a razão como coisas que devem andar juntas. Então aqui, no trecho desse livro, Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira, ele diz assim, não se trata da morte da fé nem da morte da razão, mas a fé que busca compreensão e reconhece o papel importantíssimo da razão na busca do conhecimento de Deus. A inteligência humilhada é a fé que não tem medo de pensar, duvidar ou questionar. A fé não precisa morrer, só precisa pensar. Uma fé assim percebe a racionalidade e a ordem divina nas coisas criadas, sem de forma alguma anular-se ou destruir-se. Ou seja, muitos podem já ter ouvido aquela frase que diz o seguinte, você acredita em Deus, mas por que você acredita em Deus? E você precisa ter a compreensão de por que você tem a sua fé. E não é eu que estou falando, mas é a palavra de Deus que vai dizer. Olha só, a fé não é cega. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 diz o seguinte: antes santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Veja só o que Pedro está falando na sua carta. Vocês precisam estar preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. A razão, ou seja, dentro da nossa fé, existe uma razão. A razão do porquê nós acreditamos que Jesus Cristo é o Senhor, porque nós acreditamos que Ele é a nossa salvação. Efésios 1,18 vai falar, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, que são as riquezas da gloriosa herança dele concedida aos santos, a fim de que conheçam a esperança para a qual eles o chamou. Então a palavra de Deus sempre vai falar sobre buscar conhecer aquilo que Deus preparou, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus deixou para nós. E a teologia nos ajuda a fazer isso, a estudar sobre Deus, a estudar a palavra revelada que Deus deixou para nós e para que a gente possa ter uma razão do porquê nós acreditamos no que acreditamos. Conclusão, a boa teologia, e eu vou explicar mais para frente porque a boa teologia não esfria o crente, pelo contrário, ela apaga o fogo estranho, que são as coisas que não têm base bíblica. Se a Bíblia é a nossa regra de fé, como vai afirmar 2 Timóteo 3, 16, 17, então nós devemos fugir de doutrinas antibíblicas e de teologia que vai contra a palavra revelada de Deus. Por que a boa teologia é importante? Porque ela nos mostra que a palavra de Deus realmente é a nossa regra de fé. E ela em vez dela esfriar o crente, na verdade, ela apaga o fogo estranho, que são as coisas que vão contra a palavra de Deus, coisas que não têm base bíblica e que as pessoas, como atos religiosos, tentaram adicionar na nossa fé cristã. Então, a teologia como um todo, para mim, é algo muito bom e importante, mas agora a gente vai entender um pouco melhor sobre isso. Eu separei alguns textos aqui para que a gente entenda
um pouco melhor do porquê a teologia é importante. Então, a primeira coisa, eu quero mostrar para vocês algumas ferramentas teológicas que a gente tem, e uma delas é a apologética. Aqui eu tenho um livro que é Defendendo a Sua Fé, do R.C. Sproul. Esse livro é uma introdução à apologética. Nesse livro, o autor vai nos mostrar como a gente precisa estar preparado para defender a nossa fé. E a apologética é simplesmente isso, a defesa da nossa fé. E por que nós precisamos estar preparados para defender a nossa fé? Aqui a gente tem um exemplo do apóstolo Paulo, aqui no Atos 17, versículo 18 e 19, diz o seguinte: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, Paulo, e uns diziam: que quer dizer esse tagarela? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nos saber que nova doutrina é essa de que falas? Ou seja, aqui os epicureus e os estoicos, os filósofos da época, começaram a questionar aquilo que Paulo estava pregando, porque não conseguiam entender sobre Jesus e a sua ressurreição. Então Paulo, ele teve que se levantar diante desses grandes filósofos, que eram conhecidos pessoas sábias, provavelmente as mais inteligentes daquela época, para defender a fé cristã, para defender o evangelho de Cristo. Olha que lindo que isso é. Paulo defendeu a fé de Cristo, mostrou para eles o que era o evangelho. E assim, nós temos aqui, no texto, aqui para baixo, você pode ler sobre as palavras de Paulo para esse povo. E a gente tem também outro exemplo em 1 João, capítulo 4, o versículo 2 e o 3. Na época ali da igreja primitiva existia um contexto onde gnósticos, um grupo ali cristão, entre aspas, que se separaram ali dos cristãos tradicionais para dizer que Jesus não veio como carne, que Jesus não era homem. Por quê? Porque eles não conseguiam aceitar a ideia que Jesus veio como homem, porque na visão dos gnósticos, tudo que era material era corrompido e era mal. Então, o material não podia contaminar aquilo que era bom, que é o espiritual. Então, para eles, Jesus não poderia ter vindo como homem, não poderia ter vindo como carne, não poderia ter tido um corpo. Então, eles vão dizer que Jesus veio então como um fantasma, e ele aparentava ter um corpo, mas ele não tinha um corpo. Então, João, nesse contexto, escreve a sua carta, a primeira de João, e no capítulo 4, no versículo 2 e 3, olha o que ele diz: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Veja só, João está falando, aqueles que falam que Jesus Cristo vem em carne, esses estão falando através do Espírito e é de Deus. Mas aqueles que falam que Jesus não vem em carne, esses têm o Espírito do Anticristo, porque o que eles estão falando não é da parte de Deus, mas é da parte do Espírito do Anticristo. Então, João já usando da sua carta para defender, mais uma vez, a fé cristã e as doutrinas cristãs, para preservar aquilo que era o Evangelho de Cristo. Então veja, essa ferramenta apologética, que não foi uma invenção teológica, mas isso já existia. A teologia só pegou e deu um nome, apologética, a defesa da fé, para que nós possamos também, assim como na igreja primitiva, assim como os apóstolos faziam, defendiam a fé cristã de doutrinas que não vêm da parte de Cristo, doutrinas que não vêm do evangelho de Cristo. Então, a teologia usa dessa ferramenta apologética nos dias de hoje para a gente fazer aquilo que os apóstolos fizeram, aquilo que a igreja primitiva fez, a combater várias heresias contra a palavra de Deus. Então, a ferramenta apologética
é uma ferramenta teológica para nos instruir, para nos ensinar como nós podemos defender a fé cristã, as doutrinas cristãs, para preservar o Evangelho de Cristo através daquilo que as Escrituras diz. Nós temos outras ferramentas teológicas também, como a exegese, a hermenêutica, a homilética e a aplicação. Essas ferramentas, elas vão nos ajudar a encontrar o significado do texto, encontrar realmente o sentido que há no texto. E aí, muitas pessoas elas podem querer não concordar com isso. Eu já ouvi algumas pessoas falar assim, mas o Espírito Santo que nos inspira, o Espírito Santo nos inspira, a gente não precisa de ferramentas, a gente não precisa ler em outros lugares para entender aquilo que o texto está dizendo. Não é muito assim que funciona. O Espírito Santo realmente nos inspira, o Espírito Santo também nos capacita, mas o Espírito Santo também nos capacita a entender o texto usando ferramentas que ele mesmo deixou para nós, como a exegese, a hermenêutica, a homilética, a aplicação. Por exemplo, a gente tem aqui em 1 Coríntios 11 um dos textos mais polêmicos da Bíblia e que Paulo escreveu e que a gente só consegue entender de uma forma muito boa através dessas ferramentas que eu acabei de falar. No versículo 5 e 6 diz o seguinte: toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. Nesse texto, se você não usa da ferramenta exegese, que é buscar o contexto histórico daquela época, de quando o autor estava escrevendo, e para entender o que o autor está querendo dizer aqui, porque nós, como protestantes, entendemos que a gente não pode dar significado para o texto, mas a gente precisa encontrar o significado que já há no texto. Então, para isso, a gente precisa da ferramenta da exegese para encontrar o contexto histórico. E qual que é o contexto do que Paulo estava falando aqui? Paulo está num contexto onde as mulheres que usavam os seus cabelos descobertos eram prostitutas, porque o cabelo naquela época, naquele contexto, era o símbolo sexual, né? Era o que seduzia, o que atraía, era o cabelo. Mas veja, só nesse contexto de Corinto, você não vai encontrar Paulo falando para outras igrejas aquilo que ele está falando para Corinto, ou seja, mostrando que esse contexto aqui é de Corinto. Então, por exemplo, hoje, você acha que as mulheres devem orar e falar das Escrituras apenas com a cabeça coberta? Talvez você não concorde. Mas aqui nesse texto Paulo está falando para as mulheres fazerem isso. Por quê? Aí a gente precisa da exegese para entender o porquê Paulo está falando isso. Paulo está falando isso por causa do contexto da época, de um contexto onde o cabelo da mulher ser exposto era uma forma de atrair, de seduzir, porque o cabelo era considerado ali um símbolo sexual. Então, a gente usa da exegese, aí a gente usa da hermenêutica. A hermenêutica é o quê? É encontrar o sentido real do texto, é encontrar aquilo que o texto realmente quer dizer. E a gente usa da exegese para conseguir fazer isso da melhor forma. E aí vem a homilética. A homilética é unir essas duas coisas, unir o contexto histórico, unir a explicação do que o texto está dizendo e formar isso em uma pregação. E aí vem a aplicação. O que é a aplicação? É pegar o sentido do texto e aplicar para a nossa vida. Então, por exemplo, aqui nesse texto, nesses 2 versículos, o que a gente pode tirar e aplicar para a nossa cultura, aplicar para os nossos dias, é que as mulheres e os homens devem andar de uma forma adequada, comportada, para que a gente não peque e leve outras pessoas a pecarem. Então, por exemplo, qual que é o símbolo sexual da nossa cultura? É o corpo. Então, usar roupas que mostram mais o corpo vai atrair mais pessoas. Roupas coladas, roupas que valorizam o corpo do ser humano, isso vai atrair pessoas, isso vai seduzir pessoas. Então, será que nós, como cristãos, precisamos usar
roupas, que faz outras pessoas serem seduzidas, que faz outras pessoas se atrair por nós? Será que isso é um papel de um cristão? Então, através desse texto, a gente pode aplicar isso para a nossa vida. Então, mais uma ferramenta teológica muito importante para os nossos dias, a exegese, a hermenêutica, a homilética e a aplicação. E veja só, são só termos, mas isso é o que um cristão deve fazer. A gente vai ver em Atos o povo de Bereia analisando nas escrituras aquilo que Paulo pregava. Ou seja, eles já faziam isso. A forma que a teologia tem para nos incentivar a fazer da melhor forma aquilo que a gente precisa fazer, que é ler o texto e não dar um sentido para o texto, mas não ler o texto com a nossa ótica, com a nossa visão, mas encontrar a ótica do autor, do porquê o autor escreveu daquele jeito, para que a gente possa ser capacitado pelo Espírito Santo para entender da melhor forma o que o texto está querendo dizer. Então, a teologia eu creio que a teologia é uma ferramenta que o Espírito Santo usa para que a gente possa ter melhor compreensão das Escrituras. E aqui eu tenho um documento escrito de um estudo meu sobre teologia sistemática. O que é a teologia sistemática? Eu tenho aqui um livro, vou mostrar para vocês. Teologia sistemática. O tamanho desse livro bem pequenininho, né? Por que esse livro é desse tamanho? Porque o que é teologia sistemática? Teologia sistemática, bem resumidamente, é isso aqui. Teologia sistemática é o estudo das doutrinas cristãs de forma organizada. Ou seja, a teologia sistemática vai pegar todas as doutrinas que a gente pode extrair desse livro e organizar ela para nós. Organizar essas doutrinas para nós. Então vai falar sobre a doutrina da justificação, a doutrina da salvação, a doutrina escatológica, vai falar sobre as doutrinas que Paulo deixou para as igrejas, e entre outros exemplos. Então, a teologia sistemática é o estudo das doutrinas cristãs de uma forma organizada, onde a teologia sistemática tem uma visão total das Escrituras, e a teologia sistemática ela organiza toda a cosmovisão cristã para nós. Temos também a teologia bíblica, ela serve de matéria-prima para a teologia sistemática, ou seja, a teologia bíblica é exatamente aquilo que a gente acabou de fazer. A gente pega um texto, uma perícope, uns versículos, e a gente faz uma teologia bíblica através daquele texto. E a teologia sistemática, pelo contrário, ela tem uma visão geral, mas ela precisa de teologia bíblica. Por exemplo, a teologia bíblica vai pegar todos os textos que falam sobre graça e vai fazer ali uma exegese, uma hermenêutica, uma homilética, uma aplicação correta daquele texto, vai extrair o sentido daquele texto da forma correta, o que aquele texto está querendo dizer, e vai fazer, então, ali, vai trazer ali o significado daquele texto. A teologia sistemática vai pegar toda essa compreensão de todos os textos que falam sobre graça e vai formar ela em uma doutrina só, chamada a doutrina da graça. Então, a teologia bíblica analisa texto como por texto, e a teologia sistemática analisa como um todo, a Bíblia como um todo. Temos também a teologia histórica. A teologia histórica é os estudos das teologias sistemáticas defendidas lá no passado por teólogos e também pela história da igreja. Então, por exemplo, a gente tem como exemplo a doutrina da salvação. Então, a teologia sistemática, a teologia histórica vai analisar essas teologias sistemáticas que falavam sobre a teologia da salvação para que a gente possa ter uma melhor compreensão. Por exemplo, a gente tem hoje em dia duas doutrinas da salvação muito famosas, que é a doutrina do arminianismo, né, os arminianos e os calvinistas, né, o calvinismo. E o arminianismo vai falar que a salvação é por Cristo, mas que o homem ele tem uma responsabilidade nessa salvação e que o homem ele pode perder essa salvação. Já o calvinismo vai falar que é uma vez salvo, sempre salvo.
Porque a salvação não depende do ser humano, mas a salvação vem de Deus, e Deus, na sua soberania, já tinha escolhido todos os que seriam salvos. Veja só, são duas visões diferentes sobre a mesma coisa, sobre a salvação. E aí é onde muitas pessoas podem usar para falar, é por isso que eu não gosto da teologia, porque a teologia confunde a mente, porque a teologia ela nos faz ver várias coisas de uma forma diferente. Mas veja, não são poucas doutrinas ali que têm distinções uma da outra. Mas é através dessas doutrinas que eu sou mais apaixonado ainda pela palavra de Deus e por Deus. Por quê? Porque isso nos mostra que nós temos uma mente limitada para entender Deus por completo. A gente não consegue. A gente não tem essa capacidade. Pelo menos aqui nessa vida, a gente não vai conhecer Deus como um todo. E isso é muito bom, porque isso mostra que o nosso Deus realmente é todo poderoso. E o nosso Deus realmente é grandioso. Isso nos mostra a grandeza do Deus que nós temos. Então, essas diferenças, elas não são diferenças preocupantes quando não existe heresia, quando não afeta a base do Evangelho, que não afeta a doutrina do Evangelho. Entende? Então, eu posso pegar do arminianismo e do calvinismo e estudar ambos, né? O que eu não posso é formar alguém que acredita em tal coisa como inimigo e o outro como inimigo. E talvez você diz, eu não concordo com isso, essas doutrinas, essas linhas teológicas, mas veja, talvez a igreja que você vai tem uma linha teológica sobre a salvação. Por exemplo, se você é pentecostal, se você vai na assembleia, a sua igreja tem a linha teológica arminiana. Se você é um reformado, se você vai numa presbiteriana, por exemplo, você tem uma teologia da salvação, conforme aquilo que o calvinismo diz. E o pentecostal e o reformado não devem ser inimigos. Eles devem aprender um com o outro. Entender que nossa mente é limitada para compreender tudo aquilo que Deus revelou para nós. Mesmo que Ele revelou para nós, nós continuamos a ter uma mente limitada. Através do Espírito Santo, vamos compreender muitas coisas, mas tem coisas que não vai entrar na nossa mente. Temos também, dentro da teologia sistemática, a teologia filosófica, que já vai buscar compreender mais o lado natural, né? A teologia natural, que é a revelação de Deus através das coisas criadas. Mas veja só, como a teologia sistemática e como a teologia tem várias ferramentas que nos ajudam a entender um pouco melhor a nossa fé. Como eu disse, tem a frase, acreditamos em Deus. Mas por que acreditamos? Pedro vai falar que nós precisamos estar preparados para explicar a razão da nossa fé, a razão da nossa esperança, que está em Cristo Jesus. E se alguém questionar você, assim como questionaram Paulo, como você está preparado para explicar aquilo que você acredita? Será que você vai explicar através daquilo que vem do seu coração ou daquilo que realmente a palavra de Deus nos diz? Então sim, a teologia é importante e boa nesse sentido, para que a gente compreenda melhor aquilo que Deus deixou revelado para nós, que foi o seu livro sagrado, a revelação que Ele deixou sobre Ele mesmo para nós, para que a gente possa entender. E o Espírito Santo nos deu todas essas ferramentas, Ele nos capacitou através da nossa razão, para que a gente compreenda melhor a nossa fé, para que a gente não caia como algumas pessoas caem na apostasia. A apostasia é o abandono da fé. Por que as pessoas abandonam a fé? Porque elas começam a entender que essa fé não faz mais sentido. E por que elas abandonam a fé? Porque elas não têm uma compreensão, elas não estão aprofundadas na compreensão dessa fé. A teologia nos ajuda nesse sentido. Mas é claro que existe um lado, né? O lado onde as pessoas vão usar da teologia, que é algo bom, para algo mal. E esse é o mundo. O pecado é a corrupção do que é bom. Isso é o pecado. Tudo que é pecado é algo que é bom, que foi corrompido. Assim como tudo que é bom é corrompido pelo pecado, também a teologia que é bom pode ser corrompido
pelo pecado do homem. E tem o comentário aqui da minha noiva, que eu achei muito bom. E muitos se equivocam, pois não é só a teologia que pode ensoberbecer o homem, mas qualquer curso, faculdade ou trabalho, qualquer coisa, não só a teologia em si. Então temos que tomar cuidado com qualquer coisa. Teologia é importantíssima. Veja só, esse comentário dela é muito cirúrgico. Por quê? Porque realmente qualquer coisa pode se tornar algo mal na nossa vida. Um trabalho, um curso, uma faculdade pode ser motivo da gente se orgulhar, pode ser motivo da gente apostatar da nossa fé, assim como a teologia. A teologia pode ser um motivo da gente se orgulhar, um motivo da gente começar a deixar entrar no nosso coração coisas que não deviam entrar. Por quê? Porque a gente começa a deixar de ouvir aquilo que as Escrituras têm para nos dizer, mas para ouvir aquilo que o nosso coração tem para dizer. Então você que quer fazer teologia, você que quer entrar nesse mundo, que você tem vontade de fazer teologia, de fazer um curso, de fazer uma faculdade, eu te indico ler esse livro do Jonas Madureira, Inteligência Humilhada, que vai nos mostrar a importância da teologia, o papel do teólogo, mas vai mostrar o mais importante, que a gente precisa ter uma inteligência humilhada diante de Deus. Deus nos deu uma inteligência, isso é óbvio, e a gente precisa usar dela. Ele nos deu por um propósito, mas mesmo assim a gente precisa se humilhar com o nosso intelecto a Deus, a sua grandeza, a sua soberania, a seu poder. E aqui, nesse livro tem um capítulo muito importante que vai exatamente explicar um pouco daquilo que a gente está falando, que é a traição dos teólogos. O porquê muitos teólogos se perdem. E talvez para você não se perder, para você entender que a teologia é boa, mas as pessoas se perdem não por causa da teologia, mas por causa do coração delas. Então aqui, nesse capítulo, a traição dos teólogos, o Jonas Madureira ele está falando sobre a traição, o traidor e o desertor. O traidor é aquele que escolhe o lado errado e o desertor é aquele que escolhe o que não escolhe o lado justo. Então, ele diz assim: um teólogo se torna, por um lado, um traidor, não porque ele é cultural e politicamente engajado, mas sim porque sua mente já não se submete totalmente à cosmovisão cristã. Por outro lado, o teólogo se torna um desertor, não porque meramente defende a ortodoxia com unhas e dentes, mas sim porque sua mente já não se submete totalmente à cosmovisão cristã. Como é possível notar, o motivo que leva um teólogo a se tornar um traidor é o mesmo que leva outro teólogo a se tornar um desertor: a insubmissão à cosmovisão cristã. O que Jonas Madureira está falando? Que o que leva um teólogo a se perder, o que leva o teólogo à traição dos teólogos, é deixar de ter como fundamento as Escrituras, a cosmovisão cristã. É isso. Quando o teólogo deixa se levar através do seu coração, através do seu próprio pensamento, da sua própria inteligência, e não daquilo que Deus deixou para nós revelado sobre ele, aí o teólogo acaba caindo em um erro muito grande. E ele pode se tornar um orgulhoso, um soberbo, uma pessoa que começa a criar doutrinas que não estão baseadas nesse livro, mas baseado naquilo que o seu coração deseja, naquilo que o seu coração tem. Então, essa é o meu ponto de vista sobre a teologia. A teologia é boa, mas assim como tudo no mundo, o nosso pecado pode corromper ela. Então, se você quer fazer teologia, faça, mas nunca perca as Escrituras como a sua regra de fé. A teologia é para nos ajudar, como todos os livros cristãos, como todas as pregações, como todos os cursos, é para nos ajudar a compreender melhor aquilo que Deus já nos deixou. E o Espírito Santo nos capacita através dessas ferramentas que Ele mesmo deixou para nós,
para que a gente possa compreender melhor. Isso é teologia. Teologia não é um bicho de 7 cabeças. Teologia não é ruim. A teologia é algo que tem na igreja, desde a igreja primitiva. Então, esse é o vídeo de hoje. Você que chegou até aqui, muito obrigado e até a próxima.